Bom, agora nós vamos falar sobre a disbiose e permeabilidade intestinal. Por que esse assunto é tão importante? Porque a disbiose, e a permeabilidade intestinal é o começo do processo de inflamação crônica subclínica, tá? Que começa, a gente já relatou em 95% dos casos pelo intestino, e hoje nesse módulo aqui nossa intenção é explicar o mecanismo que leva a esse processo de inflamação crônica, ok? Bom, então vamos lá. Acompanhe essa imagem aqui. A gente coloca aqui a maternidade das doenças crônico-degenerativas, disbiose e permeabilidade intestinal. Então é onde realmente o processo se inicia. Eu gosto muito dessa imagem, porque é uma imagem que permite que a gente explique bem todo esse processo. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é uma microbiota intestinal, também conhecido, antigamente se falava mais em flora intestinal. Então, essa é uma barreira que você tem no seu intestino que faz uma seleção do que pode entrar e ser absorvido pelo seu intestino, pelo seu organismo, e chegar a nível de corrente sanguínea, e o que não pode ser absorvido e vai precisar ser excretado. Então, a gente tem aqui, na verdade, um porteiro, né? Se você mora num prédio aí, você tem um porteiro que é quem seleciona quem pode entrar, então bons elementos podem entrar, maus elementos serão barrados, certo? Então, essa é a principal função da nossa microbiota intestinal. Elas têm células de mucosa intestinal que têm umas junções, tá? Que fazem com que essas células fiquem bem próximas, bem conectadas, que a gente chama de junções T, ok? E que tem justamente a função, quando a sua microbiota está saudável, ela está bem fechadinha, tá? O seu intestino está bem fechadinho, então realmente só vai entrar o que for benéfico ao seu organismo e o que não for vai ser barrado e excretado, certo? Então, essa é a característica de uma microbiota intestinal saudável, certo? Mas, à medida que você vai expondo o seu organismo a uma má alimentação, a gente fala uma alimentação inflamatória, ao estresse crônico frequente, que também causa processos inflamatórios e também causam alterações no seu microbioma intestinal, tá? Você vai causando, na verdade, o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, o seu intestino começa a ficar igual uma peneira e ele passa a não ter mais a capacidade de selecionar o que pode e o que não pode entrar e ser absorvido pelo seu organismo e, consequentemente, ir para a sua corrente sanguínea. Então, imagine que quando você chega numa situação onde você tem uma permeabilidade intestinal, o que era para ser excretado não vai mais ser excretado, ou vai ser excretado em parte. E parte disso vai ser absorvido e vai chegar a nível de corrente sanguínea. E se a gente está colocando na nossa corrente sanguínea algo que deveria ter sido excretado, é porque a gente está colocando toxinas e as toxinas chegando a nível de corrente sanguínea, tá? O que vai gerar toda uma resposta imunológica, tá? Normalmente mediada por IgG, casos de IgA e IgM também, mas geralmente uma resposta imunológica que é a inflamação propriamente dita, tá? Então a gente tem aqui, só por curiosidade, uma proteína que faz essa conexão aqui, essas junções T realmente se tornarem firmes e coesas, chamada zonulina, tá? Então a zonulina funciona como se fosse um cadarço do seu tênis, onde ela deixa tudo bem amarradinho e bem fechadinho, para que você tenha uma microbiota saudável e possa fazer a seleção correta do que pode ser absorvido e excretado. Mas, à medida que você vai gerando essa permeabilidade intestinal, essa zonulina, você vai perdendo a função dessa zonulina, você vai diminuindo a produção, e isso vai causando esse espaçamento, essa ruptura, tá, da barreira intestinal, da microbiota intestinal, causando a absorção do que deveria ser excretado e gerando uma resposta inflamatória, certo? Então, esse é o processo que
começa, na verdade, a inflamação crônica subclínica, porque quando a gente está falando de resposta imunológica, lembrem sempre disso, a inflamação crônica é um mecanismo de defesa do seu organismo. A inflamação crônica é a resposta do seu sistema imunológico a algum agente agressor, certo? Então, a partir do momento que a gente tem esse agente agressor em contato com a nossa corrente sanguínea, você realmente tem aqui uma inflamação crônica subclínica. Você tem uma inflamação sistêmica, porque ela está na corrente sanguínea e ela vai se comunicar com outras partes do seu corpo, gerando respostas inflamatórias em outros sistemas, órgãos e tecidos. Tá? Então, isso é muito importante que fique bem claro, ok? Bom, dando sequência aqui, vamos falar sobre causas da desbiose intestinal, tá? Uma delas a gente já expôs lá na balança inflamatória e falamos aqui durante a explicação da microbiota, é a má alimentação, que é o grande vilão, tá? Nós precisamos entender que a boa alimentação é a matéria-prima para que o nosso organismo tenha funcionalidade. Nutrientes são a matéria-prima para que a gente funcione bem. E quando você faz uma má alimentação com baixo nível de nutrientes e alto nível de condições inflamatórias, você vai gerar agressão ao seu organismo. Então, os processados, os açúcares, os refinados, os óleos de cozinha, agrotóxicos, álcool. Então, entenda que quando isso chega na sua microbiota intestinal, o lugar onde mais você tem células de imunidade no seu corpo todo é no intestino. Então veja como o nosso organismo é inteligente. Se a maior via de entrada é oral, eu preciso colocar a maior parte do meu exército no meu intestino, porque é lá que vai chegar, vamos dizer assim, a tranqueira. Lá que vai chegar os alimentos inflamatórios, lá que vai ser o maior ponto de agressividade ao seu organismo. Então lá precisam estar a maior parte do seu exército, das suas células de imunidade. Então quando isso chega no seu intestino, suas células de imunidade reconhecem e respondem de forma inflamatória, tá? A sugestão é muito simples: comer comida de verdade, porque o seu intestino, as suas células de imunidade, elas reconhecem o que é um alimento de verdade, tá? Rico em nutrientes, e ela vai realmente fazer essa seleção. Opa, tá chegando comida de verdade, tá cheio de nutrientes, não vamos atacar não, vamos absorver, porque vai ser bom para todo mundo, tá? Então, é muito importante ter esse conhecimento. Outra causa também dos processos de desbiose e permeabilidade intestinal é o estresse emocional frequente, é a má gestão do estresse. A má gestão do estresse causa alterações na sua microbiota intestinal devido ao eixo intestino-cérebro, que é um eixo bilateral. Tanto o seu intestino influencia diretamente no melhor funcionamento do seu sistema nervoso central, como o seu sistema nervoso central também influencia diretamente no funcionamento do teu intestino. Vou dar esse exemplo dessa via cérebro-intestino. Por exemplo, quando você está num nível de estresse e starta os seus processos de fuga ou luta, você ativa o seu sistema nervoso autônomo simpático, você piora a sua capacidade digestiva, porque o seu processo digestivo, ele é, vamos dizer assim, ele é acionado, ele é controlado pelo sistema parasimpático, que é o que faz um melhor processo digestivo. Então, quando você está com um nível de estresse elevado, você aciona o seu sistema nervoso autônomo simpático e você piora a sua capacidade de digestão. Esse é um dos mecanismos, tá? Existem outros, mas estou explicando um dos mecanismos. E quando você piora a sua capacidade digestiva, alimento mal digerido vira alimento de fungos e de bactérias ruins, tá? E os fungos e bactérias ruins causam toxicidade no nosso organismo, tá? Então, esse é um dos mecanismos que explica o porquê o estresse emocional frequente pode causar alterações na nossa microbiota intestinal, certo? Então, além de ter uma boa alimentação,
você precisa aprender a gerenciar ao manejo, ao controle do seu nível, do seu estado emocional, do seu estresse, da sua ansiedade, que também é um agente agressor ao nosso organismo. O estresse e a ansiedade, eles são positivos, nós precisamos deles para viver, mas a partir do momento que essa condição se torna crônica e frequente ao nosso organismo, ele passa a ser um agente agressor por conta de todo o desequilíbrio endócrino, tá? E no sistema adrenocorticotrófico que isso vai causar. Então, é bem importante que a gente também cuide do manejo, do controle do estresse para que a gente minimize ou evite respostas inflamatórias crônicas, ok? Bom, outra condição que pode causar também desbiose e permeabilidade intestinal são alguns medicamentos, tá? Por exemplo, os inibidores da bomba de prótons, que são os prazóis, né? Então, existem aí no mercado alguns medicamentos que têm justamente a função de controlar o refluxo, que fazem basicamente a ação de aumentar o pH do seu estômago, para que você não tenha mais esse sintoma de desconforto, de queimação, de azia, de refluxo gastrointestinal, gastroesofágico, tá? E isso causa esse desconforto. Então, quando você consome o prazol, tá? O que ele faz? Ele aumenta o pH do seu estômago. Só que o seu pH gástrico, ele geralmente é muito baixo, em torno de 2, 2,5, porque ele tem uma razão de ser, tá? A razão de ser, basicamente, é que patógenos que, porventura, possam passar no seu estômago, tanto na via descendente, tá? Que a gente fala que a via que vem do que você se alimenta, esôfago, e passa pelo seu estômago, quanto na via ascendente, que também o que está no teu intestino pode passar para o seu estômago. Se você tem um pH dentro do natural do estômago, 2, 2,5, esse patógeno morre nesse meio ácido. Então, esse pH, ele é ácido, não é à toa. E a partir do momento que, através de um consumo de um medicamento, né, de um estímulo exógeno, você aumenta esse nível de pH, os patógenos que passam ali pelo seu estômago, com pH de 4, por exemplo, que é o que acontece com o consumo dos prazóis, eles passam a não morrer, tá, mais nesse meio ácido gástrico, e esses patógenos subindo, né, na via ascendente, podem te causar, por exemplo, uma infecção pulmonar, pode causar alteração do sistema nervoso central, e na via descendente também poderia ter sido eliminado, digerido no seu estômago, passa ao seu intestino, e também pode causar aí um processo disbiótico e uma permeabilidade intestinal, pois é um agente agressor, certo? Então, muito importante esse conhecimento. Os antibióticos também, obviamente que eles são necessários em alguns momentos, mas existem muitas pessoas hoje que tomam antibiótico de uma forma indiscriminada, de uma forma frequente, de uma forma prolongada, tá? E é muito importante entender, antibiótico, tá? A gente está falando de um medicamento que mata absolutamente todas as bactérias que você tem no teu intestino. Só que no seu intestino você só não tem só bactérias ruins, você também tem bactérias boas, que são muito importantes para o funcionamento da sua microbiota e do seu organismo como um todo. Então você vai matar todas essas bactérias, tanto as ruins quanto as boas. Tá? E aí você perde a proteção que você tem na sua microbiota intestinal. Então, geralmente, depois de um consumo de antibiótico, é um momento muito importante para que você tenha uma alimentação melhor possível, para que você diminua a possibilidade de inflamar, a possibilidade de gerar resposta imune inflamatória, e para que você recolonize o seu intestino com boas bactérias, tá? Então, muitas vezes é utilizado, por exemplo, os probióticos, tá? Depois que você utiliza antibiótico. Então, é muito importante ter esse conhecimento desse mecanismo, porque essa informação geralmente não é passada. Tá? Você toma um antibiótico e ninguém preocupa com a sua alimentação depois que você tomou esse antibiótico, e
é a hora que o seu organismo está mais vulnerável, está mais exposto a agente agressor, porque você acabou com a proteção do seu organismo. Lembrando, mais uma vez, os antibióticos salvam vidas também, né? Em alguns momentos eles são extremamente necessários, tá? E se não tivesse antibiótico, provavelmente a pessoa poderia evoluir para um caso mais grave e até um óbito, mas, repito, as pessoas usam antibióticos hoje de uma forma indiscriminada e aí é que está o problema, tá? Então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado e esse entendimento do mecanismo para que a gente conheça o processo e possa tomar decisões mais acertadas, ok? Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar de órgão-choque. O que é o órgão-choque? É o órgão para o qual a inflamação vai ser disparada. A inflamação que começou lá no seu intestino vai ser disparada. Então, quando eu falo de inflamação sistêmica, é exatamente disso que eu estou falando. O processo inflamatório não fica quietinho lá no seu intestino, não. Ele vai se comunicar com outras barreiras, com outros sistemas imunológicos, de outros tecidos do seu corpo, que também vão responder de forma inflamatória, tá? Então, isso funciona basicamente da seguinte forma. Você tem uma estrutura, tá? Uma camada no seu intestino chamada GALT, tá? Que é onde moram as células de defesa do seu organismo, tá? E é o nosso sistema imunológico próprio do intestino, e que ele se comunica com outros sistemas imunológicos do nosso corpo. Então, basicamente, funciona da seguinte forma: essa barreira que a gente tem no intestino, a gente também tem em vários outros locais do nosso corpo. A pele, por exemplo, é uma barreira. Você já imaginou se a gente não tivesse pele, o quanto nós estaríamos expostos a patógenos do meio ambiente? Tá? Se isso já entrasse direto em contato com a nossa corrente sanguínea. Então, a pele também é uma barreira que também faz uma seleção. Tá? As mucosas são barreiras, a mucosa genital, a mucosa nasal, são barreiras. Você tem também uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Tá? Você também tem epitélios ali, por exemplo, no pulmão, que buscam também fazer uma barreira, né, para o que pode entrar e não entrar no pulmão. Então, em todas essas barreiras, né, você tem um sistema imunológico próprio de cada uma, tá? Então, quando eu falo de assistência imunológica ao GALT, o que eu estou querendo dizer? Eu vou usar uma metáfora aqui para vocês entenderem bem. É como se o seu intestino, nesse momento, depois que ele já está permeável, depois que ele já está disbiótico, ele avisasse ao restante do seu organismo de que, gente, olha só, eu estou aqui já lutando contra agentes agressores com muita frequência, há muito tempo, tá? Muitas vezes isso aí é um processo de anos, e eu já não estou dando conta de lidar com essa situação sozinho. Tá? O meu exército aqui não está conseguindo resolver esse problema sozinho. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, o que é a ajuda de vocês? É acionar a resposta imunológica de outros tecidos. Mas vocês precisam lembrar que quando a gente acessa a resposta imunológica de qualquer tecido, é um processo inflamatório. Então, o que a gente está querendo dizer? É que a permeabilidade intestinal e a disbiose pode, por exemplo, gerar uma rinite, uma sinusite, uma otite, uma gastrite, uma bronquite, tá? Então, essas ites, essas inflamações em outros tecidos são justamente uma resposta imunológica para ajudar o intestino, para se proteger desse agente agressor, certo? E no momento que você aciona uma resposta imunológica da mucosa nasal, por exemplo, você tem uma rinite, tá? Então, o seu órgão-choque, nesse caso, é a mucosa nasal, tá? Se você aciona uma resposta imunológica frequente numa mulher, por exemplo, na mucosa genital, você tem uma candidíase de repetição, tá? Ou se for uma otite de repetição, também pode ser o órgão-choque, o seu ouvido, uma dermatite, e aí o órgão-choque é a pele, tá? Uma bronquite, o órgão-choque é o pulmão.
alterações neurocomportamentais. O órgão-choque é o sistema nervoso central, tá? E aí a gente está falando basicamente de sintomas que, se mantendo por muito tempo, podem evoluir para uma doença crônico-degenerativa. Então você tem o sistema nervoso central como órgão-choque, você começa, na verdade, com um processo de ansiedade, irritabilidade, mudança de humor, tá? E se você mantém esses sintomas por muito tempo e mantém esses maus hábitos por muito tempo, essa sintomatologia em sistema nervoso central pode evoluir para uma doença, um Alzheimer, um Parkinson, tá? Então, é muito importante, a gente está falando aqui da origem das doenças crônico-degenerativas, já que trabalhamos com saúde preventiva, então nós precisamos entender o mecanismo que leva ao desenvolvimento de doença para que a gente possa, de fato, agir na causa dos processos. Porque quando a gente age na causa dos processos, a gente elimina aquela condição. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante. Tá? O seu órgão-choque, ele também é pré-definido pela genética. Aqui entra muito a genética. Maurício, você está falando de doenças crônico-degenerativas, de diabetes, de infarto, de Alzheimer, e você não falou de genética até o momento. É esse momento que entra a genética. Tá? O que define o seu órgão-choque é a sua genética. Então, um processo inflamatório crônico em uma pessoa que tem o órgão-choque, como a pele, pode gerar uma dermatite. Tá? E outra pessoa que tem a genética mais apropriada, vamos dizer assim, uma genética para cardiopatia, vai desenvolver uma cardiopatia. Tá? Então, assim, o órgão-choque é definido pela tua genética. E o desenvolvimento da doença é uma combinação entre a tua genética e a tua epigenética. A epigenética é a sua relação com o meio, é o teu estilo de vida, é a forma que você se alimenta, que você se exercita, que você dorme, que você maneja seu estresse. Tá? Então, aí a gente já está falando da combinação da genética com a epigenética, que é o que vai desenvolver o processo, as doenças crônico-degenerativas, ok? E toda doença crônico-degenerativa, toda inflamação, ela gera uma perda de função, tá? Então, por exemplo, se você inflama o seu tornozelo, você teve uma entorse ali, eu estou falando de uma inflamação aguda, mas a análise é a mesma. Você tem uma entorse no seu tornozelo. E qual é a função do seu tornozelo? É te dar mobilidade. Então, quando você está com ele inflamado, você perde mobilidade. Então, qualquer processo inflamatório que você tenha no seu organismo gera uma perda de função, que pode ser uma perda de função leve, pode ser uma perda de função acentuada. E se a gente está falando de órgãos vitais para o nosso organismo, perder função em órgãos vitais, em pâncreas, em coração, em sistema nervoso central, em pulmão, isso pode te gerar um problema muito sério. Ok? A curto e médio prazo, os processos de inflamação crônica, eles geram sintomas, certo? Então, esses sintomas, como a gente estava explicando aqui, eles podem se apresentar de diversas maneiras diferentes, em diversos tecidos e órgãos diferentes, e ter a raiz lá no seu intestino, tá? Então, por isso é que é importante a gente ter essa visão integrativa da saúde, tá? Porque o que acontece? Você tem uma candidíase, você vai no gineco, tá? Você tem uma faringite, você vai procurar o médico especialista nessa área, tá? Então, você tem uma gastrite, você vai procurar um gastro, tá? Você tem uma dermatite, você vai procurar o dermato, tá? Então, muitas vezes, a causa é intestinal. Então, o sintoma, ele se apresenta, em muitos casos, ele é só a parte final do problema, é a parte final do processo. Você está com uma rinite, você está com uma sinusite, então vamos tratar essa região aqui para que a gente melhore o quadro. Tudo bem, mas aí a gente está tratando o sintoma. A raiz não está nem ali. A raiz está lá no seu intestino, muitas vezes, tá? Então, se você não tiver uma visão integrativa desse processo, você não consegue identificar a raiz, tá? Vamos dizer uma labirintite, por exemplo, tá? Então você vai lá
no neuro, faz toda uma análise, tá tudo perfeitamente normal, tá tudo ok, tá? Mas o processo está começando lá no seu intestino. Então a gente precisa ter essa visão integrativa da saúde, que é o que permite que a gente possa entender os mecanismos e agir na raiz das causas, nas causas reais dos problemas, ok? E a médio e longo prazo, essas sintomatologias, esse processo inflamatório pode gerar aí as doenças crônico-degenerativas, tá? Então, às vezes, a gente, por exemplo, tem um caso que a gente tem uma constipação, a gente vive constipado, ou a gente vive com quadros de disenteria, de diarreia, e a gente acha que aquilo ali é uma condição simples, não, tudo bem, eu tô assim, mas beleza, eu já aprendi a conviver com isso. Não, tá? Isso ali é um aviso do seu organismo, e isso pode gerar uma doença crônico-degenerativa, pode gerar um problema muito maior. Então a gente precisa estar muito atento aos sintomas, porque os sintomas são avisos que o seu organismo te dá de que tem alguma coisa que não está bem. E se eles persistirem, o que está mal vai ficar pior ainda e chega ao nível de desenvolvimento de uma doença crônico-degenerativa. Bom, então, quando a gente fala de sintomatologia, eu coloquei aqui a imagem de um mapeamento de sintomas, tá? Eu trabalho muito com mapeamento de sintomas, que eu acho fantástico, tá? Uma ferramenta extremamente útil, que permite que a gente possa fazer um levantamento semiológico, um estudo semiológico, tá? Dos sintomas que o nosso paciente apresenta. E isso permite que a gente consiga entender a causa desses sintomas, tá? E uma dica que eu gosto de dar, que eu acho que é muito importante, é que, assim, as pessoas, quando olham um mapeamento de sintomas, tá, agora eu preciso entender a causa, por que a pessoa está apresentando essa sintomatologia. E aí, procure a causa dentro dos pilares da saúde, tá? Ou é sedentarismo, ou é má alimentação, ou é má hidratação, ou é sono ruim, ou é gerenciamento de estresse ruim, ou é baixa exposição ao sol. Normalmente não foge desses 6, não, tá? Então, quando você vai estudando semiologia, entendendo o mapeamento de sintoma, entendendo o mecanismo fisiológico, você vai conseguindo fazer uma leitura de cada paciente e conseguir interpretar qual o órgão-choque dele, se ele está tendo uma resposta inflamatória, de onde está vindo essa resposta inflamatória, como você vai tratar esse processo. Então, a aula de hoje é muito importante porque ela traz todo esse mecanismo, esse panorama aí para essa melhor compreensão, ok? E, como eu já falei, a longo prazo, a inflamação crônica subclínica pode gerar aí algumas doenças crônico-degenerativas. Na verdade, ela é a raiz de todas as doenças crônico-degenerativas. Então, essa imagem ilustra bem o que a gente está falando das consequências maléficas que um processo de inflamação crônica pode gerar no seu organismo. Ok? Então, essa foi a aula de inflamação crônica subclínica. E na próxima aula vocês vão aprender como identificar uma inflamação crônica subclínica através de biomarcadores. Um grande abraço a todos.